Irmãos, boa noite. Seguimos na nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós chegamos no nosso 10º e último sermão. Aqueles que não conseguiram acompanhar a nossa série, um breve resumo de tudo aquilo que ao longo de vários domingos a gente viu. No capítulo 1, por exemplo, nós fomos encorajados a vivermos a vida cristã, a nós, de fato, nos comportarmos como crentes e que, embora o mundo diga que o nosso valor, que a nossa dignidade esteja naquilo que a gente conquistou, nos nossos bens, no nosso patrimônio, Paulo nos lembra que não, que o nosso valor, que a nossa dignidade está em Cristo Jesus e não naquilo que nós possuímos. No capítulo 2, é a resposta daquela pergunta: fui convertido a Cristo, e agora o que eu faço? Como que eu administro a minha vida? Posso simplesmente continuar fazendo tudo aquilo que eu fazia, tudo de acordo com os meus próprios princípios, com a minha própria vontade? Paulo nos lembra que não, mas que a gente deve ser obediente a Deus, que a semelhança de Jesus foi obediente até a morte, e o capítulo 2 termina exatamente com Timóteo e Epafrodito como homens que viveram uma vida cristã de modo bastante exemplar. Capítulo 3, fomos exortados a nós confiarmos exclusivamente em Jesus, na sua obra redentora, e a nós perseverarmos na nossa caminhada. É um lembrete de que a nossa fé, ela não deve, de modo algum, estar embasada, ela não pode ser sustentada pelos nossos próprios esforços, pelas nossas próprias obras, mas uma confiança exclusiva em Jesus. Semana passada, a gente iniciou o capítulo 4 e a gente viu ali alguns princípios para nós levarmos uma vida intencional e hoje a gente chega no encerramento da carta. A gente vai fechar essa belíssima carta e eu penso que não há final diferente do que esse que a gente vai ver aqui. De um lado, Paulo está preso, mas esbanjando contentamento. Do outro, os filipenses, que não era uma igreja rica, eles não eram abastados financeiramente, mas eles eram generosos. Então, esse fechamento da carta, né, é sobre o tema vivendo contente e generoso em qualquer circunstância. Então, vamos ler o texto, Filipenses capítulo 4, dos versículos 10 até o versículo de número 23. Ouçamos com fé, que diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi do Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para ouvir a tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Abre o nosso coração. Que o teu Espírito Santo possa aplicar essas verdades na nossa alma e possamos sair daqui convictos do teu amor, da tua graça e querendo, acima de qualquer coisa, glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você já se pegou alguma vez pensando, e se eu tivesse só mais um pouquinho de dinheiro?
E se eu tivesse só mais um pouquinho de tempo? Ah, mas se eu conseguisse descansar só mais um pouquinho? Ou talvez, se eu fosse mais valorizado? Ah, se eu trabalhasse em outra empresa? Eu digo isso, você diz isso, e a gente diz isso com muita naturalidade, sempre projetando um futuro muito otimista, se só mais um pouco de alguma coisa que a gente julga necessário ter fosse resolver todos os problemas da nossa vida. Resolveriam os conflitos familiares, resolveria a falta de engajamento na igreja, resolveria o relacionamento com Deus, resolveria aquele problema de humor, as crises existenciais todas seriam resolvidas, tudo, absolutamente tudo seria resolvido. Mas o curioso é que em alguma dessas áreas, a gente realmente conseguiu alcançar aquilo que julgávamos ser o ideal, aquilo que nós julgávamos ser o ponto de virada. Seja aquele aumento salarial, seja uma rotina mais tranquila, o elogio que tanto a gente gostaria de receber, seja uma casa maior, mas no fundo a gente sabe que mesmo assim, apesar dessas conquistas, isso não foi suficiente para converter numa vida de contentamento. Eu me lembro daquela história do atleta que se dedicou por vários anos para ganhar alguma competição, até que um dia ele conseguiu, ele foi campeão, subiu no primeiro lugar do pódio, desceu e perguntaram para ele qual era a sensação de ter conquistado o primeiro lugar, e a resposta dele foi: ninguém me disse que não tinha nada aqui em cima. Você já deve ter percebido isso na sua vida, de achar que realmente o problema era a falta de algo na vida, mas quando finalmente conquistou, descobriu que o problema continuava lá dentro. Eu já percebi isso em mim várias vezes, quando eu pensei que alcançaria essa plenitude da vida, quando eu terminasse o ensino médio, eu terminei e nada mudou. Quando eu pensava, mas quando eu jogar a minha primeira partida de jogador de futebol profissionalmente, aí sim eu vou ser quem eu acho que eu devo ser. Joguei e nada mudou. E é normal as pessoas viverem, talvez você esteja vivendo dessa forma, de achar que a plenitude da vida, de achar que o contentamento, ele está sempre a um passo dessa conquista que você tanto almeja, mas no fundo a história se repete, você alcança, você chega lá e por algum motivo a alma continua inquieta, a alma continua ansiosa, continua com aquela sensação de que ainda falta alguma coisa. Isso tudo precisa, no mínimo, nos levar a refletir, e se o problema realmente não for a falta daquilo que a gente tanto quer, mas se o problema for a falta de satisfação em Deus. Todo mundo aqui precisa lidar com essas questões. Afinal, a gente vive em um mundo que repete o tempo todo, que a gente só vai, de fato, ser feliz, alcançar essa plenitude quando a gente conseguir aquilo que nós tanto desejamos. E a gente vive numa sociedade também que olha por aquilo que nós temos. E a gente assume isso como uma verdade. Afinal, nós somos facilmente satisfeitos demais, como diz o C.S. Lewis. E eu acho que o C.S. Lewis acertou em cheio quando ele afirmou isso no seu livro O Peso da Glória. Ele diz que se nós considerarmos o quanto os evangelhos falam abertamente sobre recompensas e quão extraordinárias essas recompensas são, a gente vai perceber que todos os nossos desejos, eles não são fortes demais, mas que eles são fracos demais. Que nós somos criaturas de meio coração, brincando com bebida, sexo e projeção pessoal, enquanto uma alegria infinita nos é oferecida, assim como uma criança ignorante que insiste em brincar com lama no cortiço, porque não consegue imaginar o que seria passar as férias à beira-mar. Nós somos facilmente satisfeitos demais e é por isso que nós nos contentamos com lama. Talvez o nosso problema realmente não seja a falta daquilo que nós tanto queremos, daquilo que tanto a gente sonha, mas a falta de satisfação em Deus. E é exatamente isso aqui que Paulo desenvolve nesse texto que a gente leu, é exatamente isso que a gente encontra em toda a carta aos Filipenses, é exatamente isso que a gente encontra na carta da vida de Paulo, e é dessa forma que Paulo escolhe encerrar essa carta. Agora, pense comigo, Paulo, ele está preso, Paulo, ele é alguém completamente, por conta dessa situação, limitado, ele não tem nada garantido, mas ele é alguém que transborda contentamento. Veja o que ele diz no versículo 11. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Isso daqui é surpreendente. Escrevendo da prisão, sem controle de absolutamente nada,
E ele fala sobre contentamento. Quem é que faz uma coisa dessas? Quem é que consegue dizer algo assim em meio a tantas limitações? Somente alguém que aprendeu com Cristo. E é interessante que Paulo não diz que ele nasceu contente, mas foi alguém que aprendeu. Afinal, ninguém nasce nessas condições, todos nós nascemos não contentes, nós nascemos inclinados ao mal. Nós nascemos nada desejosos do Senhor. O contentamento ele não é algo natural da nossa alma, mas é evidente aqui que contentamento é discipulado. Paulo precisou ser educado por Cristo, pelas palavras do Senhor que um dia, caminho de Damasco, romperam com as barreiras da incredulidade desse homem. Pelo caráter de Cristo que, sendo Deus, deixou a glória que tinha com o Pai para viver e morrer entre pecadores, a fim de salvar pecadores completamente destituídos da sua glória. Pela presença de Cristo que nunca o abandonou. Paulo pode escrever que em determinado julgamento nenhum amigo esteve com ele. Abandonado pelos seus, mas jamais abandonado por aquele que um dia o chamou. Foi Cristo quem o ensinou a descansar quando as coisas faltavam. E foi Cristo quem o ensinou a ser humilde quando sobrava. É por isso que ele diz no versículo 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo viveu de tudo. Paulo um dia já teve o suficiente e um dia também já teve menos do que precisava. Paulo conheceu dias fartos, mas Paulo também conheceu dias difíceis. E isso nos ensina pelo menos duas lições básicas. Primeira delas, que o contentamento normalmente não é aprendido nas circunstâncias de luxo, nem nas de privações, mas na exposição a ambos. Talvez você aqui tenha vindo de uma família onde nada faltava, tudo esteve sempre muito à mão, mas a pergunta é, se tudo isso fosse tirado de você hoje, você continuaria vivendo em paz? Você continuaria vivendo essa vida que aparentemente é uma vida de contentamento? Por outro lado, talvez você tenha vindo de uma realidade bastante difícil. A próxima refeição nunca era uma garantia e cada conquista exigiu muito esforço de você e você se sente feliz, afinal, aprendeu a lidar com a falta de recursos de uma maneira bastante piedosa. Mas a pergunta é, e se de repente você enriquecesse? Isso mudaria quem você é? Isso, por um acaso, te corromperia? Isso te deixaria soberbo? Paulo insiste que o seu contentamento se dá em ambas as condições. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É evidente, meus irmãos, que o contentamento ele não depende do que está à nossa volta, mas da plena satisfação em Deus. Paulo é alguém plenamente satisfeito no Senhor Jesus. Segunda lição, contentamento não é a mesma coisa que autossuficiência. Paulo, em hipótese alguma, está dizendo que ele é tão forte que nada pode abatê-lo, nada o derruba, que ele é um homem invencível. A gente vê a história que Paulo vai sair dessa prisão, mas depois ele será preso novamente em Roma. E dessa segunda prisão em Roma ele escreve ao seu discípulo amado Timóteo. E a gente vê nessa carta a profunda humanidade de Paulo ali. Nós encontramos um Paulo que está com frio, um Paulo sozinho, um Paulo pedindo uma capa, pedindo livros, pedindo companhia, pedindo alguém por perto. É como se ele dissesse, eu também sinto falta. Eu também sinto dores, eu também preciso de gente. Ele não está descrevendo autossuficiência, ele está descrevendo dependência, e talvez seja isso que tanto tem faltado para nós hoje. Talvez tenha faltado a cada um de nós a clareza da nossa fragilidade. Paulo era alguém que tinha absoluta clareza, certeza da sua fragilidade, e era exatamente isso que o levava a uma vida de dependência. Uma dependência radical a Cristo. Por isso que Paulo pôde dizer uma das frases mais, e ele diz isso com muita convicção, uma das frases mais belas, mas ao mesmo tempo mais mal compreendidas das Escrituras. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mal compreendida por quê? Porque tem gente que acha que isso daqui é um cheque em branco para novas competências. Passo no concurso público sem estudar, afinal, as Escrituras dizem que tudo eu posso. Eu já ouvi isso.
Já vi em placa de igreja, se Deus diz que você pode tudo, é porque você pode. Mas é evidente que não é disso que Paulo está dizendo. Mas o apóstolo nos diz, posso enfrentar qualquer coisa. Pobreza ou prosperidade, perda ou ganho, dias bons ou ruins. E por quê? Porque em todos esses cenários, é o Cristo que me sustenta em tudo. É por isso que essa é uma das frases mais belas das Escrituras, porque nos lembra da promessa de que Cristo está conosco todos os dias, meus queridos. Ele está contigo nos dias em que tudo dá certo, mas Ele também está contigo nos dias em que nada parece funcionar. Cristo é a nossa força e a fonte de todo o nosso contentamento. Agora eu preciso te perguntar uma coisa. Onde é que você tem buscado o seu contentamento? Será que você tem buscado o contentamento na estabilidade financeira, na aprovação das pessoas, naquela expectativa de que agora sim, dessa vez vai dar certo, é ano que vem, esse é o ano da vitória? E se no fim Deus estiver te chamando para outra coisa, meu irmão? Para descansar nele. Não porque tudo está resolvido, mas porque ele continua no controle. Talvez o que tem te faltado não seja mais tempo. Talvez o que tem te faltado não seja mais dinheiro. Talvez o que tem te faltado não seja mais reconhecimento ou qualquer outra coisa que você julgue necessário. Talvez o que te falta seja simplesmente crer que Cristo é suficiente. O contentamento não vai vir quando tudo se encaixar. Então não espere o momento certo. O contentamento só vem quando a gente percebe que Deus continua sustentando tudo, mesmo quando nada parece no lugar. Que maravilha. Agora, já imaginou uma comunidade que vive assim? Como seria uma comunidade que vive dessa forma? Pessoas que confiam, mesmo quando não tem. Pessoas que continuam generosas, mesmo quando não sobra. Pessoas cuja alegria não depende das circunstâncias, mas de Cristo. Que comunidade legal. E essa era a comunidade dos filipenses. Essa comunidade aqui vivia o que Paulo ensinava. Mesmo em meio às próprias dificuldades, eles decidiram cuidar de Paulo. Mesmo em meio às suas dificuldades, eles decidiram compartilhar dos seus próprios recursos para cuidar do seu amado e querido Paulo. Versículo 15, acompanhe comigo. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Eles não eram uma igreja rica, não era uma igreja com dinheiro sobrando no caixa, mas eram crentes maduros. Eles entenderam que igreja é uma comunidade que se importa. Eles entenderam que igreja é uma comunidade que se envolve. Eles entenderam que igreja é uma comunidade que participa. E Paulo é profundamente grato por isso. E Paulo vê nas ofertas que recebe não só recursos, não só dinheiro, mas ele vê muito mais do que uma ajuda financeira, mas como uma adoração. Primeiro ele diz, lá no versículo 14, acompanhe. Vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês não fugiram da dor, mas vocês se envolveram comigo em meio às dores. Vocês não estão apenas enviando recursos, mas vocês estão compartilhando o peso e aliviando o meu fardo. Paulo vê também nessa ajuda um sacrifício agradável a Deus. Final do versículo 18. Vocês são uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Eles deram a Paulo, mas ofereceram ao Senhor. Eles adoraram ao Senhor em forma de partilha. E é por isso que a generosidade cristã é tão diferente de qualquer outro tipo de movimento de caridade. Ela não nasce da obrigação, mas nasce da gratidão. O que move essa generosidade é a comunhão no Evangelho. Como tudo isso é belo, meus irmãos, como tudo isso nos ensina. E Paulo fecha essa sessão falando da generosidade dos irmãos filipenses, falando da fidelidade de Deus em suprir os que nele confiam. Versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Deus cuida dos que cuidam da sua obra. Deus é fiel em suprir os que vivem em contentamento e generosidade. O Senhor sustenta aqueles que vivem com o coração livre. Livres do medo de faltar, livres da ganância de acumular. O meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as necessidades de vocês. Então ele começa a encerrar a carta.
Mas o encerramento, ele não é frio e nem formal. Mas é um encerramento pessoal. É um encerramento carregado de emoção. Talvez, e para mim, é a parte mais emocionante da carta. Sobretudo, porque traz uma grata surpresa. Paulo quer que os filipenses saibam que nada, absolutamente nada, limita o poder de Cristo. Então ele escreve assim, versículo 21. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações. Grata surpresa. Especialmente os que estão no palácio de César. Eu imagino Paulo escrevendo essa parte. Talvez ele pare por algum instante. Provavelmente algumas coisas aqui tenham passado em sua mente. Talvez o som do rio em Filipos. Talvez o rosto de Lídia. Talvez o carcereiro e tudo aquilo que aconteceu. Talvez ele tenha lembrado dos primeiros irmãos reunidos em uma pequena casa. Então ele continua com o peito cheio de gratidão a Deus. Lágrimas nos olhos. Todos os santos enviam saudações a vocês, especialmente os que estão no palácio de César. Um dia Paulo chegou em Filipos, uma cidade pagã, uma cidade indiferente ao evangelho. Ali Paulo pregou, ali Paulo foi preso, ali várias pessoas foram convertidas a Cristo, de modo que Paulo pode escrever a pessoas dessa cidade e chamá-las de santos. Graças a isso aqui, há santos agora em Filipos. 10 anos depois, encontramos Paulo preso em Roma. E a história se repete, mesmo em correntes. Paulo prega o evangelho. E soldados ouvem. Paulo prega o evangelho e guardas ouvem. Paulo prega o evangelho e nobres ouvem. Homens e mulheres improváveis se rendem a Jesus ali na casa de César. E de repente, há santos também na casa de César. Nada, meus irmãos. Absolutamente nada para o evangelho. A graça de Cristo continua avançando e alcançando pessoas. E o povo de Deus, dos 4 cantos dessa terra, do norte ao sul, de leste a oeste, está sendo formado. De países livres a países não livres ao evangelho. Deus vai atraindo pessoas. Deus vai atraindo um povo para si. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Não há privilégio maior do que fazermos parte do povo de Deus. A graça que tanto sustentou a carta. Paulo começa pela graça, inclusive. E agora ele fecha o ciclo. Versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Que alegria termos passado esses 10 domingos expondo, ouvindo e aprendendo sobre o que Deus fez nessa cidade. Desejamos, queridos, que o mesmo Deus possa nos usar para fazer isso na nossa cidade. E eu quero encerrar com uma palavra para você que ainda não é crente. Talvez esteja aqui nos ouvindo ou vai nos assistir depois pela internet. Talvez você tenha olhado para tudo aquilo que a gente tem exposto ao longo desses domingos, visto uma comunidade transformada, vendo o evangelho alcançar pessoas improváveis. E talvez você, ao olhar para dentro de si, se veja como uma dessas pessoas improváveis ao Senhor e talvez pense que seja pecador demais para que a graça seja suficiente para te atrair a Cristo, para perdoar os teus pecados. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus morreu para te perdoar. Morreu para que esse evangelho fosse ofertado a ti. E esse Jesus, mais uma vez, oferta perdão, reconciliação, recomeço e vida nova a ti. Se hoje você sente no seu coração que Deus está te chamando, não o endureça antes, desesperadamente, urgentemente. Entregue a sua vida a Cristo. Confesse os seus pecados agora. Cristo deseja te salvar. E eu lhe garanto, querido amigo, que não há nada mais importante nessa vida do que confessarmos os nossos pecados diante do Senhor.
de todos os problemas que você tem, e eu sei que você deve ter vários. Saiba que problema algum é maior do que o peso dos seus pecados, do que a culpa dos seus pecados. A cruz nos oferece a quitação disso tudo. Por isso, mais uma vez, o Evangelho é ofertado a ti, querido amigo. Não endureça o seu coração, mas que em nome de Jesus, Deus possa aplicar, operar no teu coração arrependimento e conversão. E a grande família da fé espera com alegria em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de passarmos 10 domingos ouvindo sobre o que o Senhor fez na cidade de Filipos. Essas obras continuam ecoando até hoje. Opera em nosso meio também, Senhor. Usa-nos para a tua glória. Queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Obrigado pelo privilégio da vida. Em nome de Jesus.